Olá, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Esse vídeo é para o nono ano A e B do Colégio Ateneu e nós vamos dar início à apostila 2, o capítulo 5 da apostila 2. É um capítulo bem interessante, a gente vai falar sobre o entreguerras, período entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Acho que vocês vão gostar. E a gente começa essa apostila falando sobre o pós-Primeira Guerra, tipo, os altos e baixos do pós-Primeira Guerra. Tô na página 125, tá? Falando sobre esse período. Bom, depois da Primeira Guerra Mundial, a gente vai ver uma Europa numa situação bem difícil, na verdade. Por quê? Muitos países foram destruídos, cidades destruídas, plantações destruídas, empregos que não existiam mais. Então, os países europeus tiveram que se reconstruir depois da Primeira Guerra Mundial. Pessoas falidas, países falidos pegaram empréstimos com os Estados Unidos, que eles emprestaram dinheiro para todo mundo. A situação ficou bem horrível. Até que nessa página que eu estou falando para vocês, tem uma imagem dos alemães recolhendo comida do lixo, os restos de comida. Olhem aqui. Aqui, ó, uma senhora alemã recolhendo restos de comida do chão. Isso era o cenário da Europa do pós-guerra, que foi bem complicado. Enquanto isso, para outros países como os Estados Unidos, não estava um cenário terrível, não. Estava um cenário, na verdade, bom. Por quê? Os Estados Unidos, eles emprestaram dinheiro para a Tríplice Entente durante a Primeira Guerra Mundial. Então, eles tinham uma quantidade de dinheiro para cobrar grande. E eles vão cobrando, né, ao longo dos anos que seguem o pós-Primeira Guerra. Eles produziram alimentos e remédios e balas e armas para toda a Tríplice Entente e passaram a consumir produtos da América, principalmente matérias-primas, né? Café, soja, arroz e etc. Então, os Estados Unidos, durante o pós-Primeira Guerra Mundial, eles estavam vivendo um período da economia muito bom, né, próspero, um período de prosperidade. Nos anos 20, eles vão chegar ao ápice dessa economia, eles vão chamar de loucos anos 20, porque durante esse período a vida vai mudar nos Estados Unidos. Eles vão mudar padrão de comportamento, música, tecnologia, tudo. Os americanos vão viver momentos de euforia na economia, vão passar a consumir muito, produzir muito, e eles vão chamar tudo isso de euforia dos anos 20 e o American Way of Life. O que isso significa? Que é o estilo de vida americano. Eles vão vender o sonho americano a partir desse momento. Todo mundo fala muito dessa ideia de que os Estados Unidos é o paraíso, né? Que as pessoas queriam morar lá e que existe o sonho americano de você prosperar. E essa ideia passa a existir a partir da Primeira Guerra Mundial. Antes da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos não era esse país que todo mundo desejava, que todo mundo idealizava. Eles vão vender isso a partir do momento que a economia sofre essa aceleração por conta da Primeira Guerra ter sido vencida por esse lado, o lado que os Estados Unidos pertencia, e por o mundo inteiro dever para os Estados Unidos e comprar dos Estados Unidos. A Europa estava se recuperando, então os Estados Unidos aproveitaram para vender produtos, para ajudar nessa recuperação, ajudar e lucrar, né? Na página 126, a gente tem um pouquinho uma imagem falando sobre isso, desenvolvendo essa ideia, falando que os Estados Unidos, a partir dos anos 20, eles vão ser responsáveis por cerca de 30% da produção industrial e agrícola do mundo. Então, eles vão estar liderando a economia de fato. E eles vão incentivar toda a população a consumir muito, consumir o que eles não tinham consumido durante toda a história dos Estados Unidos. Então, eles vão vender e fazer propaganda e incentivar a população a consumir, por exemplo, torradeiras, consumir artigos de limpeza de casa, aspirador de pó, a rádio, que vai ter rádio nessa época, a eletricidade vai chegar para a maior parte da população americana,
Aliás, eu tava vendo um filme sobre isso agora na quarentena. O nome do filme é Batalha das Correntes. Ele fala sobre o Thomas Edison e o Nikola Tesla e o outro carinha, o George, não lembro o nome dele, Watson, não lembro. Que eles estavam tentando desenvolver uma tecnologia para levar a eletricidade para casa da maior número possível de pessoas, né? A maior parte da população americana. E eles disputam isso no final do século XIX. E meio que o resultado dessa disputa deles vai se dar já no começo do século XX, porque com essa euforia e desenvolvimento da economia, essa energia que era um privilégio da elite vai começar a chegar nos lares das pessoas mais simples. Então, quem puder assistir, já que vocês estão em casa, né, assistam que é bem legal, Batalha das Correntes. E então, as pessoas vão passar a consumir máquina de lavar, torradeira elétrica, aspirador de pó, vão ter os gramafones, que é aquele negócio de tocar discos, né, na época. O telefone, que as pessoas já tinham conhecimento, mas começa a se tornar popular. Então, essa tecnologia vai levar os americanos a idealizarem o mundo que eles estavam vivendo e o momento que eles estavam vivendo. E a criarem o American Way of Life, que é o estilo de vida americano, esse estilo baseado no consumo. Eles nivelavam, eles analisavam o nível de felicidade das pessoas de acordo com o que elas podiam consumir. Esse, na verdade, é a criação do mundo moderno, se a gente parar para pensar, né? Porque quanto mais as pessoas consomem, mais o que elas mais querem, elas conseguem ter, elas se pautam a felicidade baseado nisso, né? No que consegue comprar, no que consegue consumir. E os Estados Unidos fizeram muita propaganda sobre isso. Então, o estilo de vida americano era o estilo desejado, onde as mulheres estavam restritas ao lar, mas não restritas sozinhas à limpeza, à rotina cansativa de trabalhos domésticos. Não, agora elas tinham os seus heróis, os seus salvadores, que era a máquina de lavar, que era o aspirador de pó, que era a batedeira e assim por diante. É bem legal ver as propagandas desse período também. Se eu puder, na aula que a gente tiver online, eu faço isso, eu levo essas propagandas dos eletrodomésticos desse período, é bem legal a gente ver. Então, o estilo de vida era baseado no consumo e eles vão vender isso. Mas, obviamente, que era um estilo de vida um pouco contraditório. As grandes empresas estavam vendendo essa ideia, mas uma grande população nos Estados Unidos estava desempregada, tinha pobreza, tinha desigualdade social, né? A população afro-americana completamente à parte de qualquer tipo de consumo dessa ideia de Estados Unidos ideal. Então, era um discurso que estava sendo vendido, mas que não chegava a todas as pessoas, claro, né? A gente tem nessa página 126 um cartão postal de 1920 da Times Square, que é uma área comercial dos Estados Unidos, né? Toda iluminada e movimentada. Gente, uma avenida inteira iluminada era uma coisa muito moderna. Então eles estavam ali começando a criar o mundo novo, um mundo moderno, no qual as pessoas vão se inspirar e vão querer viver e vão querer participar. Essa foto aqui. E até hoje, né, a Times Square é vendida como um local de modernidade para o mundo inteiro. Todo mundo queria conhecer, inclusive eu. Na página 127, eles estão discorrendo sobre essa parte, sobre essa ideia dos anos dourados. Por que anos dourados? Ano do dinheiro, né? Os anos de desenvolvimento. Então, eles acham que é os anos dourados porque eram os melhores anos. Os anos no qual o desenvolvimento intelectual, artístico, cultural, comercial, industrial, tudo vai se desenvolver, em todos os setores. É nesse período que a indústria do lazer vai ser criada nos Estados Unidos. Por que a indústria do lazer? Porque o lazer é uma coisa que existe, sempre existiu para todo mundo, em todas as épocas. Todos os grupos sociais tentavam, de alguma forma, consumir, fazer coisas que fizessem parte do lazer das pessoas. Mas os Estados Unidos vão tornar isso um consumo, uma indústria, um consumo determinado, que as pessoas desejassem um tipo de lazer vendido pelos americanos.
Então é nesse período que vai se desenvolver o teatro, né? Vai aumentar o número de teatros, de pessoas indo aos teatros, a música, porque vai ter os rádios, os anos 20 são os anos do rádio, da rádio. Então, nos Estados Unidos, a rádio vai virar o tipo de entretenimento número 1 da população. O cinema, né, que os americanos vão sair na frente, assim, com o cinema. Não foram os americanos que criaram o cinema, foram os franceses. Mas empresas americanas vão investir pesado, principalmente, tem 2 judeus que eu não vou lembrar o nome agora, que investiram pesado na indústria de cinema americano. Esportes, eles vão ampliar, porque os americanos têm toda uma questão com os esportes, né? Eles criam esportes, eles consomem esportes, e isso é uma tradição que vai começar a ser criada lá nos anos 20. Nesse período, os padrões de vestimenta, roupas, comportamento vão mudar, né? A gente vai ver as mulheres, por exemplo, tirando aqueles espartilhos pesados que usavam no século XIX, usando roupas mais livres, mais soltas, vestidos mais curtos. O cabelo das mulheres vai encurtar, né? Que as mulheres tinham o costume de usar cabelos longos e fazerem aquelas tranças, aqueles penteados no século XIX. E isso vai mudar nos anos 20. Tem uma imagem, uma estética muito específica dos anos 20. Tem até essa imagem aqui, ó, que mostra um pouco disso. Essas mulheres com roupas mais curtas, mais modernas para a época, até roupas parecendo um pouco mais masculinas. A calça vai ser um artigo que as mulheres mais modernas vão querer muito usar. Eu até falei para vocês, né, que na Primeira Guerra Mundial as mulheres vão para as fábricas e passam a usar as roupas masculinas da fábrica mesmo, né? E quando a guerra acaba, isso vai se tornar meio que um padrão de modernidade feminino. Então elas vão usar calças, roupas com cortes mais masculinos e esse cabelo mais curto, e era um sinal de modernidade. Até a gente pode ver que elas estão com o telefone, né, aqui, ó, falando no telefone, que também era um sinal dessa modernidade que eles estavam querendo vender. É nesse período que ganha destaque na música e na rádio o jazz. O jazz, que era uma mistura da música negra, afro-americana, né, que tinha lá as origens nos afro-americanos, e agora vai criar um espaço dentro das rádios para esse tipo de música que vai virar artigo de luxo. E música negra, sendo artigo de luxo, vai gerar uma insatisfação aí na população americana. Então é nesse período que eles passam a usar instrumentos de sopro, como o saxofone, o trompete, que eram comuns nas comunidades afro-americanas, né? Então essa música vai se popularizar nos Estados Unidos e que vai dar origem mais pra frente. A gente tá falando que o blues já existia, o jazz tá se desenvolvendo, e a partir dessa mistura de músicas, de sonoridades e da música negra, vai surgir um pouquinho mais pra frente o rock and roll, né? O rock and roll, ele é filho do blues e do jazz, da música norte-americana negra, da música negra no geral. Na página seguinte, a gente vai ver esses contrastes dessa modernidade, do American Way of Life, desse estilo de vida americano, e o que estava acontecendo, né, que estava indo contra essa modernidade, que eram tradições que queriam ser mantidas, queriam tornar os Estados Unidos um país retrógrado, que eles não concordavam com essas mudanças e modernizações dos Estados Unidos. E esse grupo que eu tô falando é a Ku Klux Klan, né? Foi nesse período, nos anos 20, nessa página aqui, ó, tem essa imagem da Ku Klux Klan. Foi nesse período que começou um movimento nos Estados Unidos, pelo menos ganhou força, né? Já existia, mas ganhou força. Essa organização de supremacia branca. O que isso significa? Eles achavam que os brancos deveriam ser superiores, são superiores aos negros, né? Que os brancos deveriam estar no poder, que deveriam estar em destaque na sociedade e que os negros não deveriam ter esse espaço, tá? E a Ku Klux Klan foi um grupo formado lá no sul dos Estados Unidos com o objetivo de continuar essa supremacia, continuar no poder e
cada vez mais diminuir qualquer espaço, direitos que a população afro-americana tivesse. Esse grupo tomou força nos anos 20, principalmente por conta dessa modernização, porque essa modernização estava tornando comum os afro-americanos na música, no jazz, no cinema. Então, não comum, no cinema nem tanto, mas na música muito. E essa participação da população negra americana nas mídias da época gerou uma raiva desse grupo extremista da Ku Klux Klan. Tem histórias assim muito fortes sobre a Ku Klux Klan. Eles queimavam a casa da população afro-americana, principalmente do sul dos Estados Unidos, né? Eles queimavam as casas, as comunidades negras nos Estados Unidos, como uma forma de deixar o recado que os negros tinham seu lugar na sociedade e que não era um lugar político, que não era um lugar de destaque, nem um lugar cultural. Então, foi nesse período que eles se reuniram mais. Ele tem alguns historiadores que falam que nesse período, nos anos 20, 1920, com o aumento dos imigrantes nos Estados Unidos, quase 4 milhões de pessoas passaram a integrar a Ku Klux Klan com esse objetivo. Como os Estados Unidos é um país que garante as liberdades individuais completas, esse tipo de comportamento racista não é crime nos Estados Unidos. Então a Ku Klux Klan, a Klan ainda existe até os dias atuais lá nos Estados Unidos. É um grupo que está cada vez menor, claro, não sei agora porque eu não pesquisei mais sobre, mas estava cada vez menor nos últimos anos, e que eles existem e permanecem com o mesmo objetivo, supremacia branca, que os governos, que a sociedade, ela existe para atender os interesses da população branca. Eu imagino a Ku Klux Klan e a raiva deles durante o governo do Obama, né? Vocês imaginem isso. Tem 2 filmes que eu queria indicar para vocês assistirem, que são muito bons assim sobre a Ku Klux Klan. Um é o Infiltrados na Klan, que mostra a história de um policial americano negro que se infiltra na Klan. Claro que não é ele que vai para lá, né? Ele coloca o amigo dele para ir nas reuniões, mas quem conversa por telefone com o líder da Klan é ele, é esse policial negro, que era super mal visto e maltratado pelos colegas policiais, porque ele era o único negro a trabalhar na polícia naquela região. Então, é um filme que saiu, ganhou até prêmio, foi indicado ao Oscar, é bem, bem legal. Assistam. E outro que é um filme dos anos 80, de 1980, o Infiltrados na Klan, se não me engano, é de 2018, 2019. E o outro filme dos anos 80 é o Mississippi em Chamas. Esse filme já é mais pesado para quem for assistir. Ele mostra as famílias do sul dos Estados Unidos que tinham suas casas queimadas, né? Eles mostram de fato a atuação da Klan no sul dos Estados Unidos. E eu acho violento porque eles mostram um caso de uma menina negra que foi morta pela Klan, por grupos supremacistas, e como o pai dessa menina, ele vai na justiça, porque ele quer justiça para a filha, ele sabe quem foram as pessoas que fizeram isso com a filha dele, que na verdade eles não mataram, eu acho que eles violentaram. Faz muito tempo que eu assisti esse filme. Eles violentaram a criança. E o pai quer justiça, só que os 2 caras que estavam sendo acusados, né, de violentar a filha dele, eles iam ser julgados por membros do judiciário brancos, né? Só tinha gente branca e gente supremacista. Então, como que o julgamento seria justo? Então, esse filme é bem legal de vocês assistirem. É forte, mas é bom. Seguindo nessa página aí, que eu já falei muito, durante esse período também, os trabalhadores nos Estados Unidos, eles começaram a se organizar em sindicatos, né? Porque a situação era bem complicada por conta da Revolução Russa. A maior parte dos sindicatos eram criminalizados, então eles entravam nos sindicatos de forma ilegal. Eles começaram a se sindicalizar de forma ilegal porque as situações dos trabalhadores americanos eram bem difíceis, tanto quanto eram aqui no Brasil.
Então, salários baixos, condições de trabalho precárias, miséria, não tinham direitos, não tinham férias, não tinham nada. Então, toda essa situação vai levar os trabalhadores a quererem também se manifestar, fazer greves e tudo mais. Então, os sindicatos foi proibido e eles continuaram se manifestando e se sindicalizando. Nesse período também, nos anos 20, vai ocorrer a Lei Seca nos Estados Unidos. A Lei Seca foi a lei que proibiu a venda de bebidas alcoólicas nos Estados Unidos. Então, a indústria da bebida alcoólica não podia funcionar e óbvio que vários grupos conservadores ficaram super satisfeitos com isso e outros que vendiam bebida alcoólica e tudo mais não ficaram satisfeitos. Porque a bebida alcoólica nessa época ela era relacionada à marginalização. Então, quem era marginal, quem estava à margem da sociedade, quem não tinha um bom emprego, normalmente a pessoa que era pobre e não estava bem colocada na sociedade eram as pessoas que bebiam. E eles associavam o alcoolismo a coisas ruins, ao trabalhador rebelde, a pessoa que não ia trabalhar direito, a família que ia sofrer com o alcoolismo do marido, a mulher que ia sofrer, com pessoas que não eram higienizadas, que não eram higiênicas, que iam tornar a sociedade doente. Então, por conta disso, dessas ideias higienistas da sociedade, que a sociedade deveria ser limpa de vícios, limpa de comportamentos errados, eles proibiram a bebida alcoólica. E aí tem vários filmes que retratam isso, eu acho legal. Tem um filme chamado Os Infratores, que mostra uma família que vendia bebida alcoólica de forma ilegal. Tem filmes de mafiosos, como o Al Capone, que vendia bebida alcoólica ilegal. Eles eram contraventores, eles eram traficantes de bebida, né? Então, foi uma história complexa isso nos Estados Unidos. Seguindo da página 129, todo esse desenvolvimento que eu falei para vocês e essa modernidade americana vai acabar junto com a crise de 1929, a Grande Depressão, a quebra da Bolsa de Nova York. Né? Tem esses 3 nomes, vocês vão ver esse momento da história americana com esses 3 nomes. Crise de 29, quebra da Bolsa de Nova York ou a Grande Depressão. Por quê? Por conta do desenvolvimento econômico nos Estados Unidos, que a gente já viu que era um desenvolvimento econômico para alguns e para outros não era bem assim, muitas pessoas, às vezes populares, pessoas mais pobres, começaram a ter um dinheiro sobrando e a investir na Bolsa de Valores. Não sei se vocês sabem como funciona a Bolsa de Valores, mas é basicamente você comprar ações de uma empresa. Você vai ser dono da empresa, só que você vai ter uma parte bem pequenininha dessa empresa. Então, pessoas que não eram tão entendidas desse nível da economia, não sabiam como funcionavam direito a Bolsa de Valores, mas compravam ações como uma forma de investir no seu futuro. As ações, as SAs, que são sociedades anônimas, é uma forma das empresas conseguirem investimento. Então, se eles querem investir em alguma coisa e fazer a empresa crescer, eles precisam de recursos, de dinheiro. Como arrumar esse dinheiro? Abrindo as ações no mercado, as pessoas vendem as ações, essas pessoas, empresas, pessoas comuns, ricas e pobres, vão lá e compram essas ações. Então, compram uma parte pequena, que tem um preço lá estipulado. A ação, o preço dela é estipulado no preço da empresa. Quanto essa empresa vale? Essa empresa vale tantos milhões. Então, o preço da ação é esse. E aí as pessoas compram essas ações para investir, para ter dinheiro, para no momento que o preço subir, elas venderem e pegarem um dinheiro a mais. Ou deixar seu dinheiro lá investido mesmo, porque a empresa é muito boa, vai crescer muito mais. Essa é a ideia, isso é a teoria das ações. Só que as ações são um negócio de risco, né? Por quê? Porque essa empresa pode ser mal administrada e chegar até a falência, e as pessoas que compraram as ações em determinado valor perder o seu dinheiro, porque as ações caem. Pode ter uma alta muito grande mesmo, a empresa pode ser promissora, crescer muito, e aí a pessoa que comprou essas ações vai receber um negócio chamado dividendo, que é o lucro, parte do lucro dessa empresa. Quando você compra uma ação de uma empresa e ela vai muito bem, ela lucra, quem tem ações vai receber esse dividendo, vai receber essa parte de lucro. E
E se ela for muito mal, você vai perder parte do dinheiro que você investiu e você não vai receber os dividendos. E se você tentar vender, o que vai acontecer? Ninguém vai querer comprar e você vai perder o seu dinheiro. Por isso que é um investimento de risco. Nos Estados Unidos é muito comum as pessoas entrarem nesse negócio de ações, tá? Comprarem ações, porque é uma forma de guardar o seu dinheiro. Os americanos têm essa ideia de educar as pessoas economicamente, economia familiar e tudo mais, porque não tem muitas ajudas do governo, ajudas assistencialistas, não existe uma aposentadoria, então a pessoa tem que fazer a sua aposentadoria desde esse período. Então eles já começaram a investir na bolsa. Só que aí, o que aconteceu? Em 1929 vai ter uma série de fatores que vão levar à quebra da bolsa dos Estados Unidos, tá? Os Estados Unidos estava vendendo um estilo de vida muito moderno, um estilo de vida que gerava muito consumo. Eles basearam sua economia no consumo. Só que esse consumo, ele é um tipo de economia perigoso, porque uma hora pode diminuir o consumo. Essa crise vai quebrar completamente os Estados Unidos e vai paralisar esse processo de modernização que eles estavam, esse processo de euforia, de consumo exacerbado. Por quê? Como que vai ocorrer a crise de 29? A gente vai ver alguns motivos na página 131 sobre essa quebra na Bolsa de Nova York. Primeiro motivo, concentração de renda. Eles estão tentando fazer uma economia baseada no consumo, mas a maior parte do dinheiro estava concentrado num número muito pequeno de pessoas nos Estados Unidos. Então tinha uma parcela da população muito rica, certo? 13% da população que era muito rica nos Estados Unidos, eles concentravam 90% da riqueza. Então, 13% da população, que é uma parte muito pequena, tinha 90% da riqueza do país. E isso não faz com que o consumo seja muito grande, porque mesmo que essas pessoas tenham muito dinheiro e vão consumir, elas ainda vão consumir menos do que se o restante, os 90% da população, consumissem. Elas ainda vão consumir menos. Então, isso é um problema. Em países que têm uma concentração de renda muito grande, a economia baseada em consumo não funciona, porque o consumo ele tem que ser um consumo de massa, tem que ser muita gente comprando. Pouca gente com muito dinheiro não funciona nessa economia de consumo. Mecanização. Os Estados Unidos vai modernizar as fábricas, o trabalho, né? E quando você coloca máquinas para fazer o serviço das pessoas, isso gera um desemprego. E pessoas desempregadas não consomem. Isso foi outro problema para a crise de 29. Empréstimos. O setor agrícola americano vai pegar muito empréstimo e eles não vão conseguir pagar durante um período aí que vai diminuir essa produção, vai diminuir o consumo, eles não vão conseguir pagar os empréstimos. Isso é outro problema para a crise. Outra questão vai ser a produção e o consumo que eu falei para vocês. Eles vão produzir muito as fábricas, muito, e o consumo vai diminuir. Vai ter uma crise de superprodução, produtos parados geram crise. Né? Não tem ninguém comprando e tem gente continuando produzindo. E produzir gera custos, você gasta dinheiro para produzir. Se ninguém comprar, crise econômica. Outra questão que vai ser a cereja do bolo dessa crise de 29 vai ser as corporações e os bancos, eles meio que manipulavam as ações das empresas. Então, diziam lá que a empresa valia tantos milhões e vendiam as ações a tanto. E essa população que acabou de entrar no mercado de ações iam lá e compravam essas ações. Quando começou a sair na mídia, nos jornais na época, que essas empresas não valiam tudo isso, estavam próximas à falência, estavam sendo mal administradas, a população entrou em pânico e todo mundo tentou vender ao mesmo tempo as ações. O que isso gerou? Quebra da bolsa. As ações são todas as empresas funcionando e vendendo e comprando ações, todo mundo lá, né, tentando estabelecer economia, só que se de repente todas as pessoas que tinham essas ações começarem a vender, ninguém vai querer. Por quê? Porque tá todo mundo em pânico, por que eu vou comprar a ação de alguém? Se o preço da ação tá caindo, eu vou comprar e vou colocar meu dinheiro numa coisa que daqui a pouco não vai valer nada?
ninguém queria comprar mais as ações e todo mundo queria vender. Isso gerou um caos na economia americana. Todo mundo desempregado, as empresas produzindo com ninguém consumindo, as ações das empresas eram mentira, basicamente, porque os bancos e as corporações mentiam o preço dessas empresas, falavam que a empresa valia não sei quantos milhões, quando na verdade não valia nem metade disso. E quando isso explodiu, as pessoas quiseram todas vender ao mesmo tempo essas ações. Isso gerou a quebra da Bolsa de Nova York. Literalmente, eles fecharam a Bolsa de Valores. E isso aconteceu de novo em 2008. Aconteceu em 1929, aconteceu em 2008 também, na mesma base. As empresas que vendiam ações dizendo que as ações valiam tanto e não valiam, fora o mercado imobiliário, todo mundo estava hipotecando as casas, que é você colocar a sua casa como bem para pegar dinheiro no banco. Então eu coloco minha casa como garantia e pego o dinheiro emprestado no banco para fazer minhas coisas. Só que no final eu não fiz minhas coisas, o dinheiro não rendeu e o banco começou a tomar várias casas para cobrar essas dívidas das pessoas. De repente estava o banco com um monte de casas que ninguém queria nem comprar nem alugar e a economia dos Estados Unidos falida. Então, os Estados Unidos passou por isso 2 vezes, mas é a noção de que a economia baseada em consumo apenas às vezes gera crise, como gerou. Na página 132, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre essa 132 e 133, sobre o reflexo dessa crise para o Brasil, para o resto do mundo. Porque os Estados Unidos, eles tinham uma participação muito grande na importação de produtos. Então, eles importavam produtos do Brasil, por exemplo, o café, produtos do mundo inteiro, e simplesmente, como quebraram com a crise de 29, eles não vão comprar mais nada de ninguém. E isso vai afetar o nosso país, o Brasil, vai ser afetado porque o nosso principal produto para exportação nesse período era o café, e se o nosso maior comprador não pode comprar, crise econômica também aqui no Brasil. E isso também vai acontecer com a Europa, que estava começando a se recuperar e tinha seus produtos que eles vendiam para os Estados Unidos, simplesmente pararam de vender, seus produtos perderam valor e isso vai gerar uma crise mundial, tudo bem? Em crise, os Estados Unidos vão criar um plano econômico para se recuperar, né, que é chamado de New Deal. Vai ser feito pelo Roosevelt, o presidente Franklin Roosevelt. Ele vai se basear numa teoria econômica de um cara chamado Keynes, é bem interessante a teoria dele, tá? Ele vai meio que questionar a teoria liberal da liberdade econômica, o liberalismo econômico, dizendo que o liberalismo econômico gera crises. Ele fala que a ideia que o Estado não deveria intervir nunca na economia é uma ideia errada, porque em alguns momentos o Estado tem que intervir. Por exemplo, né, no momento da superprodução, as empresas continuaram produzindo e a economia declinando. Por que as empresas continuaram produzindo? Porque o Estado não interviu. O Estado não fez nada para que essas empresas parassem de produzir, pelo menos por um tempo. Teve um presidente americano, Herbert Hoover, que ele estava na presidência no momento da crise de 29 e ele decidiu simplesmente não fazer nada porque ele falou que o mercado se autorregulava. Ele levou a sério a teoria do liberalismo econômico, dizendo que ele não devia criar nenhuma medida de contenção econômica, porque a base da economia americana era o liberalismo, então o mercado ia se regular. E isso só vai agravar a crise, vai agravar muito. E aí o Roosevelt, quando entra para a presidência, ele cria esse New Deal, que era um projeto de recuperação econômica, criando obras públicas, ele vai desenvolver, criar empregos, ele vai limitar a produção de alguns produtos, tipo, a gente não está consumindo carro, está em crise, então não vamos produzir carro, a gente vai produzir outras coisas que são importantes para a economia agora. Então ele vai limitar a produção, ele vai criar obras públicas, gerar emprego e aos poucos vai recuperando os Estados Unidos dessa crise de 29, tá bom?
Aí ele vai utilizar, lembrando que ele vai utilizar essa teoria do Keynes, que é uma teoria que refuta o liberalismo econômico. Ele fala, não, o Estado tem que intervir sim na economia, tem que criar algum plano econômico para retirar os países das crises. Com essa crise, como essa crise vai afetar o mundo inteiro, é nesse momento que desenvolvem não, na verdade, que as pessoas se apegam a teorias políticas extremas, como no caso do comunismo e o caso do fascismo. Na Europa vai crescer muito pessoas interessadas em se alinhar aos grupos fascistas e grupos comunistas europeus. Por quê? Porque eles tinham um discurso de que iriam acabar com a crise, iriam diminuir a crise, que os males do mundo tinham explicação e que iam acabar. Mas eu falo isso para vocês em um outro vídeo, porque senão vai ficar muito longo, tá bom? Pessoal, obrigado pela aula, beijinhos a todos. Tchau, tchau, fiquem bem.